Fala pessoal, bem-vindo ao canal Direito Ilustrado e hoje nós vamos continuar tratando sobre o assunto de inquérito policial. Mais precisamente, pessoal, hoje nós vamos estar falando sobre a instauração do inquérito policial nos crimes de ação penal pública incondicionada. Eu já deixo aqui separadinho para vocês que existem diferentes formas de instauração do inquérito policial de acordo com o tipo de ação penal de cada crime, pessoal. E hoje nós vamos falar sobre os crimes de ação penal pública incondicionada. Existem crimes de ação penal pública condicionada à representação, ação penal privada. Hoje nós vamos falar somente de ação penal pública incondicionada. Nos próximos vídeos, os que estão aí na descrição, vocês vão encontrar as formas de instauração do inquérito policial nos crimes de ação penal privada, condicionada à representação. Hoje é de ação penal pública incondicionada. E o que será então, pessoal, esse termo, né? Ação penal pública incondicionada. Parece um nome comprido, né? Um nome longo, mas na verdade ele diz respeito a algo muito simples. Esse nome diz respeito a crimes que não precisam da representação de ninguém para que eles sejam investigados, para que haja um processo, para que eles sejam julgados. Esses crimes eles são tão fortemente reprovados pela sociedade que eles vão ser investigados independente da vítima querer ou não, independente de qualquer pessoa querer ou não. Ele vai ser investigado, vai ser apurado e vai ser julgado, pessoal. E aqui eu mostro o desenho para vocês, olha. Imagine aqui o crime, né? Esse monstruoso aqui é o nosso crime malvadão. E aí a sociedade, olhando para esse crime, ela o reprova profundamente. Ela não aceita esse crime na sociedade. E em razão disso, eles falam bem assim para esse crime. Eles dizem: queremos que esse crime seja investigado independentemente da representação da vítima, pois ele é muito grave para nós. E aí, pessoal, em razão dessa grande reprovação, é, o crime vai ser julgado, vai ser investigado independentemente da vítima querer ou não, ou de qualquer outra circunstância, porque ele é muito reprovado pela sociedade. Então, os crimes de ação penal pública incondicionada são aqueles reprovados na sociedade ao ponto de não precisar de requisição de ninguém para que ele seja perseguido, pessoal. E agora nós vamos falar sobre as formas de instauração de inquérito policial dentro desses crimes, ou seja, instauração do inquérito policial nos crimes de ação penal pública incondicionada. E a primeira forma de instauração do inquérito policial nesses tipos de crime é a instauração de ofício. E o que significa de ofício? De ofício significa que é sem a provocação de ninguém, ou seja, a autoridade policial, ao tomar conhecimento de um fato criminoso que se procede mediante ação penal pública incondicionada, ela mesma pode instaurar um inquérito policial sem que ninguém peça para ela. Ela mesma, ao se deparar com aquele fato, com aquele evento, pode ir lá na delegacia, pegar seus documentos e instaurar um inquérito policial para que depois seja instaurada a ação penal. Porque, aliás, a reprovação é tão grande que não precisa ninguém pedir para ela. Ela só de ver já pode instaurar. Ou seja, ela é livre para fazer isso, pessoal. Então eu chamo vocês para verem aqui, ó. Imagine que está numa rua, a autoridade policial está passeando na rua e de repente ela toma notícia, toma ciência de um fato de que um criminoso está assaltando um cidadão. E aí, pessoal, ela só de saber desse fato, ela já pode ir ali na delegacia já instaurar um inquérito policial para apurar esse fato, porque o crime de roubo, ele é reprovado suficientemente na sociedade ao ponto de ser instaurado independente da vítima querer ou não. A autoridade policial já pode instaurar independentemente de qualquer outra coisa. Outra forma de instaurar um inquérito policial é mediante a requisição do juiz ou do Ministério Público. Pessoal, o juiz pode requerer que se instaure um inquérito policial e o Ministério Público também pode querer, pode requerer. Então, se vocês veem alguma questão assim na prova, vocês marcam como certo. Essa requisição, pessoal, inclusive, ela tem caráter de obrigatoriedade. Ela vai obrigar o delegado de polícia a instaurar o procedimento. Vai obrigar o delegado de polícia a instaurar o inquérito policial. Ele vai ser obrigado a instaurar, né? Nesse caso aqui, ele não vai ter muita escolha. Ele instaura ou ele instaura, porque o juiz ou o Ministério Público está pedindo. E quando eles estão pedindo, pessoal, essa requisição de instauração tem caráter de ordem e vincula a autoridade policial. Só existem duas exceções para esse caso. A primeira
A primeira é quando esse pedido dessas autoridades, né, é um pedido manifestamente ilegal. E a segunda é quando não existem elementos mínimos para a instauração do inquérito. Estamos entendidos, pessoal? As exceções são apenas essas que a autoridade policial pode se negar a instaurar. De resto, ela é obrigada a instaurar um inquérito policial quando o Ministério Público ou quando o juiz pede. Agora, eu só tenho uma observação para falar para vocês, é que é o seguinte, tanto a jurisprudência quanto a doutrina, eles vêm entendendo, eles vêm afastando a possibilidade de o juiz solicitar a instauração do inquérito policial, porque entende-se atualmente que o juiz é uma figura imparcial, então se ele solicita para instaurar um inquérito policial, ele pode perder um pouco esse caráter de imparcialidade, entende, pessoal? Então, se a questão vier perguntando o entendimento da doutrina e da jurisprudência, vocês podem falar sem medo que o juiz não pode requisitar. Mas se não estiver perguntando dentro da doutrina ou dentro da jurisprudência, vocês falam que o juiz, ele pode sim requisitar que o delegado de polícia instaure um inquérito policial. Então, pessoal, vamos deixar bem separadinho. A questão perguntou letra de lei, juiz pode requisitar. A questão perguntou jurisprudência e doutrina, juiz não pode requisitar. Tudo bem, pessoal? Vamos para a próxima forma de instauração, que é a instauração mediante requerimento da vítima ou de seu representante legal. Esse daqui é autoexplicativo. A vítima que sofreu o crime requer, né, para a autoridade policial que se instaure um procedimento, que se instaure um inquérito policial, que se investigue aquele crime. E aí ela vai lá e pede. A autoridade policial, por sua vez, ela não é obrigada, nesse caso, ela não é obrigada a instaurar um inquérito policial. Não é obrigada. Nesse caso aqui, quando a vítima pede, ou o representante legal da vítima, a autoridade policial não é obrigada. No caso anterior, que seria quando o juiz, quando o promotor pede, ela é obrigada. Mas quando é a vítima que pede, então a autoridade policial não tem essa obrigação. Ela vai apurar para ver se instaura então o inquérito policial. Mas caso a autoridade policial se negar a instaurar esse inquérito, dessa negativa cabe recurso ao chefe de polícia. Outra forma de instauração do inquérito policial é por meio de auto de prisão em flagrante. Imagine a situação que eu tinha narrado anteriormente para vocês, em que o delegado de polícia se depara com um crime. E na verdade esse crime está acontecendo. E aí ele age em cima daquele crime e prende o bandido ali em flagrante delito. Ele vai e prende o bandido em flagrante delito e recolhe ele à prisão. Então, nesse caso, ele vai instaurar um auto de prisão em flagrante e, por meio desse auto de prisão em flagrante, a partir dele, já pode instaurar um inquérito policial, porque como a ação penal é pública e incondicionada, não precisa de nenhuma representação. Pode ser dada a voz de prisão e efetuada a prisão desde logo pela autoridade policial. E como a gente está com um tempinho, vamos resolver também algumas questões de concurso, pessoal. Umas questões de concurso que tratam sobre esse tema que são muito pertinentes e são muito recentes. Bom, a primeira é aqui a do Instituto da OCP, cargo de escrivão de polícia. Eu vou ler aqui para vocês e nós vamos resolver juntos, tudo bem, pessoal? Nos crimes de ação pública, o inquérito policial não poderá ser iniciado a requerimento do ofendido? Tá errado, né, pessoal? Porque ele poderá ser iniciado a requerimento do ofendido. A gente acabou de ver isso aqui. Outra questão, pessoal. No despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia? É isso mesmo, pessoal. Aqui a gente vê a letra da lei do artigo 5º do Código de Processo Penal. A gente acabou de ver que caso o delegado de polícia se recuse a instaurar um inquérito policial, então dessa recusa cabe recurso ao chefe de polícia. Mais uma questão, pessoal. Vamos resolver essa daqui, é a última. Olha, nos crimes de ação penal pública, o inquérito policial poderá ser iniciado mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público?
Pessoal, essa é justamente aquela questão. Olha, como não está falando de doutrina, não está falando de jurisprudência, a resposta é certa, porque, segundo a letra da lei do Código de Processo Penal, tanto o juiz quanto o Ministério Público podem requerer à autoridade policial que instaure um inquérito policial. E lembrando que essa requisição do juiz ou do Ministério Público tem caráter de ordem, ou seja, a autoridade policial não pode se negar a instaurar um inquérito policial nesse caso. Então é isso, pessoal. A aula é bem curta hoje. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like nele, né? Você vai ajudar bastante o canal. Se inscreva também, ative o sininho de notificações e continue acompanhando essa série de vídeos de inquérito policial e de diversos outros temas que estão sendo lançados no canal, pessoal. Então, eu agradeço fortemente aqui a presença de vocês e um forte abraço. Aguardo vocês nos próximos vídeos.